Oi, tudo bem? Você quer desfrutar de um relacionamento saudável, ter harmonia e paz no seu lar? Meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo pais a transformar a relação entre pais e filhos através do conhecimento, desenvolvimento e prática. Nem sempre as crianças respondem às disciplinas aplicadas, até porque elas não são robôs. Estabelecer uma série de técnicas para manipular o comportamento dessas crianças para que elas correspondam às técnicas de disciplina, isso não funciona a longo prazo, pois dessa forma não damos espaço para que elas se desenvolvam, amadureçam e criem senso de responsabilidade. Devemos buscar uma comunicação assertiva, uma comunicação que mostre respeito de um para com o outro. Nosso foco deve ser falar para o melhor dos nossos filhos. Nós devemos falar para a inteligência deles, para a iniciativa deles, para o senso de humor, o senso de responsabilidade e de mostrar sensibilidade às necessidades de outras pessoas, principalmente quando se tem irmãos. Quero dar um exemplo da minha filha mais velha. Uma vez ela estava numa sala com várias crianças e tinha uma criança que estava no fundinho da sala, triste, chorando, porque o amiguinho ficou de dar alguma coisa e não deu, então ele ficou triste, chorou, se isolou. E ela teve a iniciativa de ir até ele. Ela se dispôs a ficar com ele, conversar, então eles desenharam, pintaram. Eu sei que ele foi embora feliz, sem nenhuma tristeza. E isso já tem algum tempo, mas até hoje, quando ele a encontra, ele faz questão de cumprimentá-la, se possível abraçá-la. E eu vejo nos olhinhos dele a gratidão, o carinho que ele tem por ela. E assim, isso ficou registrado na memória afetiva dele. Ele não vai esquecer dessa atitude que ela teve com ele. E essa atitude, esse senso, né, de sensibilidade, nós devemos desenvolver nos nossos filhos, ajudar eles a desenvolverem isso. Claro que sempre mostrando ali um equilíbrio a respeito disso, né? Lembrando que em tudo a gente tem que ter um equilíbrio, certo? Mas é algo sim que nós devemos ajudá-los a desenvolver. E nós temos que, por fim, aquela comunicação com violência. Nós temos que incentivar a comunicação onde há um respeito mútuo. E, por fim, a violência verbal, que fere o espírito, e buscar uma comunicação que nutre a autoestima da criança. Construir um clima emocional que incentive as crianças a cooperar, porque eles se importam com eles próprios e se importam conosco também. Ainda que algumas vezes não pareça, mas eles se importam. Às vezes parece que não importa, mas eles se importam. Às vezes parece que eles não entendem, mas eles entendem. Eu já vi em casa várias situações onde eu achei que a minha filha não entendia as coisas que eu peço, que eu pedia para ela. E eu sempre procuro me comunicar bastante com elas, desde pequena, desde que elas estavam na minha barriga. Eu sempre conversei muito com elas, mesmo quando bebês, eu falava onde a gente ia, sempre, comunicação sempre foi uma ferramenta que eu sempre usei desde sempre, desde da minha gestação. É claro que essa comunicação ela vai ficando cada vez mais desafiadora, mas eu não deixo de usar essa ferramenta porque eu vejo que realmente é uma coisa que funciona. E eu já passei por situações onde aparentemente não havia tido uma compreensão, mas ao mesmo tempo já passei por situações onde eu vi que estava ali, ó, presente, aquela orientação que foi dada, ensinamento que foi dado. Então esteja atento. Demonstrar, construir uma comunicação respeitosa que esperamos que os nossos filhos usem conosco,
para que no futuro sejamos grandes amigos. Façam uso dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta poderosa, tanto para destruir quanto para construir. Então, faça um bom uso dela. Somos responsáveis por 90% dos aborrecimentos que passamos na relação com os nossos filhos. Nós podemos evitar muitas coisas. Temos em mãos o poder de evitar situações desgastantes, frustradoras, desanimadoras. Nós realmente podemos fazer isso. Nós não usamos a autoridade que a gente tem de uma maneira inteligente muitas vezes. Muitas vezes nós queremos usar essa autoridade na força do braço, impondo, exigindo, e isso também não funciona. O que você acha de prevenir essas situações estressantes? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de supermercado, né? Que a maioria das mães descabela na hora de supermercado com os filhos, às vezes até evita de ir, não é mesmo? Mas o que você acha de você incluir o seu filho como membro ativo da família na hora de ir ao supermercado? Aliás, né? Não só na hora de ir ao supermercado, mas geralmente sair de casa com criança tem sido realmente difícil para muitas mães. De acordo com o temperamento do seu filho, você pode usar a imaginação, dizendo, por exemplo, que ele fará parte de uma equipe compradora. Abuse da imaginação do seu filho, dependendo da idade que ele tem, isso funciona e muito. Então, como membro desta equipe, ele ajudará a preparar a lista de compras. Para crianças menores, elas podem ajudar com imagens. Você pode criar um encarte em casa com ele, recorte, cole, passa essa tarefinha, ele vai se sentir super responsável. E como membro dessa equipe, deverá saber as regras de como se comportar neste local. Ele pode empurrar o carrinho, ou se ainda for muito pequeno, ele pode ficar dentro do carrinho organizando os itens, como se ele fosse o gerente aí dessa equipe. Agora, se ele já é maior, por exemplo, já tem aí seus 7, 8 anos, você pode dizer assim, por exemplo, seria uma boa ajuda se você escolhesse as laranjas para nós. E você ainda pode orientá-lo nessa escolha, né? Como que ele vai escolher as melhores. Olha só, além de passar conhecimento, ainda faz com que ele se sinta super responsável. Brincando, você desenvolverá o senso de responsabilidade no seu filho. Então, seja criativo e desfrute dessa ferramenta. Essa dica você pode usar nas mais diversas situações. Como quando vai às consultas de rotina com o pediatra, por exemplo, ou ao shopping, ou à casa de parentes, amigos. O comportamento, né? Sabemos que as crianças reagem de maneiras diferentes, dependendo do local onde elas vão, onde elas estão. Basta estabelecer um bom diálogo, uma conversa antes do compromisso, incluí-lo realmente como membro ativo dessa família e não apenas como um cumpridor de ordens. Vou te dar algumas alternativas para disciplina. Já dei algumas aí, mas eu ainda tenho muito mais para te passar, tá bom? Então vamos lá. Expresse sua desaprovação sobre um fato. Então, sempre que ele fizer alguma coisa que você não gostou, e se expresse, mas você não vai ofender o caráter dele, e sim vai mostrar com relação ao fato, ok? Mostre sempre como que ele pode ser útil. Fale o que você espera dele. Ensine seu filho a se retratar. Dê até de 2 a 3 opções para quando, por exemplo, quando pedir algo emprestado, dê uma condição, diga que emprestará, desde que devolva nas mesmas condições.
e que as devolva onde pegou. E deixe assim que ele reflita se conseguirá ou não atender a essa condição. Uma vez a minha filha queria, não me recordo o que agora, mas eu lembro que inicialmente eu falei não, mas depois eu pensei melhor, eu falei não, tudo bem, pode pegar, mas eu te dou essas condições. E aí eu dei algumas condições para ela. Ela pensou melhor e ela decidiu por si mesma não pegar. Permita que seu filho experiencie as consequências de suas ações. Exemplo, seu filho pegou uma ferramenta, algo do papai, né? E após usar, não guardou, né? Não devolveu ao local de origem. Então, da próxima vez que ele for pegar, esse objeto não estará mais disponível para ele, até que ele entenda a importância de obedecer às regras, às condições. Então, se for algo então que ele pegou do papai, né, por exemplo, no caso dos meninos, né, ou as meninas, se pegou algo da mãe, então os pais devem explicar, podem explicar que precisa, o porquê que precisa que seja dentro dessas condições, que seja devolvida no mesmo lugar. Pode até falar para que quando for usar novamente, não tenha que ficar procurando. Quando a gente tem que ficar procurando, a gente perde tempo e a gente acaba se aborrecendo por conta disso. Uma consequência natural de devolver os objetos emprestados em más condições é o desprazer, né? Quem emprestou não vai querer emprestar novamente, vai haver uma relutância com relação a isso. Mas é possível mudar de ideia. Então a gente sempre deve mostrar, na hora que fala que não vai emprestar mais, então a gente pode mostrar que a gente pode mudar de ideia, desde que a gente receba provas de que o que aconteceu antes não vai acontecer novamente, certo? Então ele tem que dar provas concretas que isso não ocorrerá novamente. Assim ele começa a sentir as consequências de quando ele não cumpre com as condições, com as regras, né, com os combinados. É possível nossos filhos aprenderem com as nossas reações também, com as nossas reações espontâneas, mais do que com que os castigos que a gente decide aplicar para o próprio bem deles. Então a gente não precisa esconder o que a gente sente, a nossa desaprovação quando eles não fazem o que a gente combinou. Por exemplo, a minha filha, nós combinamos de estudar, estava em semana de prova, semana de trabalho, muita coisa, e ela não cumpriu o horário, aquilo que nós havíamos planejado. E, em consequência dessa não obediência, é claro que o nosso planejamento ficou prejudicado. Então, eu coloquei para ela a minha desaprovação com relação à desobediência dela, e mostrei as consequências que realmente houve. E até cheguei a falar assim, falei, filha, a mamãe não pede para que seja feito na hora, simplesmente por capricho, simplesmente porque eu quero, mas sim porque eu preciso. E eu expliquei, eu expus o porquê a você, não foi? Então ela falou assim, mas mamãe, eu não penso que é capricho, eu não penso isso não. E aí eu vi nela ali uma importância, né? Eu vi assim que ela ficou preocupada com aquilo que eu estava pensando. Ela até queria obedecer, ela até queria, mas o temperamento dela faz com que ela seja assim, que ela tenha dificuldade em fazer as coisas na hora que eu peço, porque ela se distrai facilmente. Então, essa criança que ela tem esse temperamento, é uma mistura de criança extrovertida com introvertida, é uma criança que a gente tem que buscar flexibilizar esses temperamentos. Então, eu tenho conhecimento disso, então é uma coisa que eu trabalho diariamente. E tenha certeza que dá resultado, a gente só não pode desistir. Quanto mais tentamos chegar à verdade, mais veementemente as crianças protestam sua inocência, principalmente aquela criança que tem um temperamento dominante. Quando ficamos com raiva,
É muito mais produtivo comunicar esse sentimento do que achar o culpado, sabe? Do que fica querendo achar o culpado, ainda mais quando você tem mais de um filho, né? E castigá-lo. Em vez de querer achar o culpado, diga que está mais interessado em melhorias no futuro do que ficar em saber quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo. Sempre foque na melhoria do relacionamento, na melhoria do processo. Quando não acusamos ou castigamos, libertamos os nossos filhos para focarem em serem responsáveis, em vez de criar conflitos, separações e comparações. A criança deve se sentir valorizada, respeitada e não desprezada. Ao comunicar com violência, abusamos do nosso poder. Quanto mais tentamos chegar à verdade, mais veementemente as crianças protestam a sua inocência, principalmente aquela criança que tem o temperamento dominante. Quando ficamos com raiva, é muito mais produtivo comunicar esse sentimento do que querer achar o culpado e castigá-lo. Em vez de querer achar o culpado, diga que está mais interessado na melhoria do processo, na melhoria desse desenvolvimento, pensando no futuro dessa relação, do que propriamente no ato em si que aconteceu. Então, foque nesse relacionamento a longo prazo. Quando não acusamos ou castigamos, libertamos os nossos filhos para focarem em serem responsáveis, em vez de criar conflitos, separações e comparações. A criança deve se sentir valorizada, respeitada e não desprezada. Jamais. Ao comunicar com violência, abusamos do nosso poder como pais e criamos a possibilidade de desenvolver em nossos filhos sentimentos de culpa, revolta contra si mesmo. E esses sentimentos podem desempenhar um papel no desenvolvimento dessa criança. E isso, pior é que isso não para nessa fase, ela vai passando para as próximas fases. Então, e isso também desenvolve, atinge a personalidade dessa criança ao longo do tempo. É importante, quando mostramos a nossa desaprovação, mostrar também o modo como a criança pode reparar o seu erro. As crianças não sabem como resolver os problemas. Se nós adultos passamos por situações que a gente não sabe o que fazer, imagina as crianças. Dê a ela a chance de restaurar os bons pensamentos sobre si mesma e ver-se como membro da família, respeitado e responsável. E isso é nosso papel, pais. Nosso papel desenvolver isso nos nossos filhos. Podemos e devemos dar essa chance, pois como pais também erramos e também precisamos de 2, 3 chances para reparar o nosso erro. Não é assim? Não teve um dia que você se sentiu a pior mãe do mundo? Pois é, eu já passei por essa situação. Eu creio que não é muito diferente as nossas situações. Se ao se arrepender e pedir perdão a Deus, Ele na sua infinita misericórdia nos perdoa os nossos erros, quem somos nós para não perdoar os erros dos nossos filhos, dos nossos cônjuges? Nós erramos e a gente não deve viver escravo desse erro, mas nós devemos sempre focar no relacionamento a longo prazo, porque é um investimento. A gente investe quando eles são pequenos, crianças, e a gente está investindo para o futuro. O mesmo acontece no casamento. O início é investimento e a gente vai colher isso a longo prazo, né? Então,
que a nossa expectativa tiver que estar em alguma coisa que seja sempre no longo prazo, para que a gente não crie uma expectativa tão próxima e que não dê tempo desse desenvolvimento acontecer. Tá bem? Espero que este assunto tenha essas orientações, tenha sido útil para você. Até!